Olá, queridos, como estão todos? Deus abençoe vocês. Estou aqui para o 48º dia da contagem do Homer, 48 dias, e eu quero entrar no capítulo 4, porque já estamos encerrando, né? Amanhã encerra as 7 semanas inteiras, e aí no dia seguinte já é Pentecostes, né? Mas amanhã eu falo um pouco mais sobre isso. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Escute bem. Verso 2: Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se a has de redimir. Redime-a. E se não se houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Bom, deixa eu tentar que partisse em fiapos, né? Porque esse texto é muito simbólico, muito tipológico. Então vamos por etapa. Nós temos duas coisas acontecendo aqui. Primeiro é a figura do primeiro remidor. Boaz é o segundo remidor. Boaz é o remidor que o primeiro remidor envia. Então, Boaz só é capaz de remir Ruth porque o primeiro remidor deu a Boaz a missão de redimi-la. Então, essa figura do primeiro remidor representa o Pai. Representa o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro remidor. Ele é o cabeça da Trindade. Ele é o primeiro remidor. Só que como primeiro remidor, ele passa a honra da remissão para o segundo remidor, que é Cristo. Cristo é o segundo remidor. Então nós temos 2 remidores e temos um consolador. O Pai é o primeiro remidor, é o cabeça de tudo. O Filho é o segundo remidor, ele é enviado pelo Pai com a missão de redimir Ruth, de redimir a igreja. E Boaz, então, imbuído desta missão, desse direito e desta honra, porque para quem não sabe da função dos remidores naquela época, ser remidor não era apenas uma obrigação. Ser remidor, de acordo com a lei, era, na verdade, um privilégio. Por exemplo, o primeiro filho que Ruth e Boaz tiveram, na verdade, ele deu descendência ao primeiro marido de Ruth. Só do segundo filho para frente que a descendência era de Boaz. Mas a primeira descendência, na verdade, era de Ruth com o seu primeiro marido, porque esse filho era doado por Boaz para que a descendência do marido morto não se perdesse, não se destruísse em Israel. Então, era uma espécie de privilégio, porque escute bem agora, santo, senti agora forte aqui. Boaz não está apenas redimindo Ruth, ele está redimindo toda uma geração do falecido, que era Malom e Quilion, né? Provavelmente o marido de Ruth era Malom. Então, Boaz está redimindo Ruth, ele está redimindo Noemi, e ele está redimindo toda uma geração perdida. Porque se ele não se casa com Ruth e não doa o primeiro filho para ser remidor da linhagem de Malom, o que acontece? Aquela geração toda se perderia. Então olha que coisa linda o que Jesus fez por nós. Jesus não está redimindo apenas a mim, ele está redimindo a minha geração. Meu filho, minha filha, meus netos, bisnetos, tataranetos e a próxima geração, ela está garantida nessa redenção. Muitos anos à frente, se Jesus não vier já
muitos da minha descendência já têm redenção garantida, serão redimidos pelo amor que eu tenho dedicado ao Senhor, pelo serviço meu ao Senhor, por me dedicar ao seu propósito, ao seu reino e ao seu projeto. Ele me redimiu e ele também está redimindo a minha geração. Então eu tenho uma geração inteira garantida na redenção que o Senhor oferece. Por isso que a Bíblia diz: eu visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, e usarei de misericórdia até 1000 gerações sobre aqueles que me temem. Você está entendendo o que Jesus fez por você? O que Jesus fez por você é simplesmente espetacular. O Pai passou para o Filho esta honra, disse: olha, eu sou o primeiro remidor, mas eu não posso ir, vá você. Você aceita o desafio e a honra de ir? E o filho disse para o pai: sim, eu aceito o desafio, eu aceito a honra, eu vou lá e vou completar essa redenção. Porque o que Boaz diz para o primeiro remidor é algo muito, muito interessante. Ele diz assim: olha, se não se houver de redimir, me declara, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Quer dizer, Boaz disse: olha, o direito é seu, mas se você não puder ou não quiser por alguma razão, eu a redimirei. Eu vou cumprir com essa tarefa. Então, quando eu ouço a voz de Jesus na cruz do Calvário dizendo em alto e bom som: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Pai, eu completei a tarefa, eu completei o processo de redenção. Eles estão todos redimidos para a glória do teu nome. E outra coisa que tem nesse texto, que não sei se você percebeu, é que o texto diz que Boaz chamou o primeiro remidor e depois chamou mais 10 anciãos da cidade. Então, no total, tinham quantos? 10, 12. Então, nós temos aqui o número do governo. Nós temos Boaz, o primeiro remidor, e mais 10 anciãos, formando um total de 12 pessoas sentados naquela roda à porta da cidade, representando as 12 tribos de Israel e representando os 12 apóstolos do Cordeiro. O número 12 aí é muito importante, porque ele fala de governo, ele fala de soberania de Deus, ele aponta para a forma de Deus operar. Qual o mecanismo de governo que Deus usa para realizar a sua vontade? Que nesse caso, estamos falando do governo do próprio Deus. Deus governando. Não é democracia, não é monarquia, é o governo do próprio Deus. É Deus governando através da sua própria palavra, a própria palavra dele. Número 2, Deus governando através dos sacerdotes, Deus governando através dos profetas, Deus governando através dos apóstolos, Deus governando através dos seus ungidos e das suas ungidas. Estão entendendo? 12 pessoas sentadas naquela roda para decidir a redenção. A decisão ali era muito clara. A decisão era a redenção. Quando aqueles 12 se levantassem, redenção estaria sendo proclamada na vida de Ruth, na vida de Noemi e na vida da geração de Malom, o falecido esposo de Ruth. Um poderoso ato de redenção, decidido numa roda com 12 homens. Foi o que aconteceu com a igreja. Quando Jesus formou os seus apóstolos, os 11 que ficaram, mais Matias, que depois assumiu o lugar de Judas. E outra coisa, tinha que ser Matias, tá? Tem uma balela aí, as pessoas, não, tinha que ser Paulo. Paulo é o 12º. Não pode ser. Eu posso explicar depois para vocês numa outra situação. Paulo tinha que ser o 13º, porque assim como tinham 13 tribos, precisava ter 13 apóstolos. Porque dessas 13 tribos teria que ser tirado uma para ficar o número do governo, que são 12. A mesma coisa aconteceu. Então Paulo é inserido como 13º, porque quando ele é tirado para os gentios, então permanece o número do governo dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, os 12 apóstolos do Cordeiro não incluem Paulo. Paulo é o 13º, de propósito. Tinha que ter um 13º, e era de propósito.
E para quem não sabe, haviam outros apóstolos. O próprio Barnabé foi considerado apóstolo. Tinham outros apóstolos. Mas o número que aparece na Bíblia é exatamente o número 13, por causa dos 12, os 12 originais, mais Paulo, que era o 13º. Mas dentro da roda dos 12 é que é decidido o destino de Ruth, o destino da igreja. Jesus vem, realiza a obra de redenção, coisa que ninguém mais podia realizar, e ele é assunto aos céus e dá ordem para os seus apóstolos. Por isso que a gente chama hoje de igreja apostólica. É igreja apostólica. A gente não chama de igreja crística. Não, é apostólica, porque Jesus não deu doutrina para a igreja. A doutrina veio pelos apóstolos. Jesus salvou, Jesus redimiu, resgatou, ele remiu por ser o remidor. Mas a parte doutrinária ele deixou para os apóstolos. Então nós temos a doutrina fundamental apostólica, que vem dos apóstolos, e nós temos a doutrina geral da igreja gentílica, que vem pelo apóstolo Paulo. Tudo isso foi decidido numa roda de 12, os 12 apóstolos do Cordeiro. Assim como Boaz decidiu o destino de Ruth numa roda de 12, o número do governo de Deus. Ao chegar ao final, nós já estamos encerrando a contagem do Homer, eu realmente espero que a sua vida esteja sendo transformada, que não sejam apenas mensagens, apenas reflexões, para você poder dizer, aprendi uma coisa nova, aprendi uma coisa nova. Claro, eu quero que você aprenda algo novo, mas a proposta não é só isso, é que dentro de você algo esteja mudando, que esteja havendo uma transformação real, genuína, em você, para quando chegar no dia de Pentecostes, você poder dizer, hoje é o dia de Pentecostes, e você poder usar o dia de Pentecostes para você construir uma intimidade maior com o Espírito Santo, porque é o dia que o Espírito Santo escolheu para descer. E você usar esse dia para dizer, ok, eu contei o Homer até o dia de hoje, portanto, a partir de hoje eu quero uma intimidade maior com o Espírito Santo. E essa intimidade você está construindo desde o primeiro vídeo do Homer até o último vídeo. É isso que Deus está fazendo com você. Está gerando em você uma maior intimidade com Ele. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do Homer. Portanto, hoje, meu querido, é o 48º dia do Homer e nós nos veremos amanhã.